Olá, aluno do sexto ano, espero que você esteja bem. Nós vamos dar continuidade agora ao assunto visão. Vimos, nas videoaulas anteriores um pouquinho sobre a formação de imagem, lentes, Nós vamos estar continuando a falar nessa videoaula sobre a visão, alguns defeitos na visão, algumas dificuldades, que nos possibilitam em enxergar e vamos estar falando um pouco da correção delas também. Então, fiquem atentos aí aos slides para vocês entenderem bem, como é que tudo se estabelece e principalmente deixe as dúvidas de vocês lá na plataforma. As páginas dos exercícios estarão ao final do vídeo. Também deixem qualquer pergunta relacionada a esses exercícios na plataforma para eu poder estar tirando as dúvidas de vocês, ok? Então vamos estar falando um pouquinho agora sobre os olhos, Começando a falar aí como eles funcionam. Os nossos olhos, eles são compostos por pequenas células e essas células são que captam a luz e conseguem formar um pouco a imagem, mas ainda não conseguem interpretá-la. Então, cada tipo de ser vivo tem estruturas oculares adaptadas, à sua realidade. A que nós vamos estar estudando é a estrutura dos seres humanos, essa é a que mais nos importa aí nesse momento. As células responsáveis por captar essa luz são as células fotorreceptoras e elas que vão conseguir permitir a nossa percepção do momento que está claro, da parte que está escura, a percepção das cores, tudo isso, essas células fotorreceptoras vão conseguir captar, fazer essa percepção e enviar imediatamente através do nervo óptico para o nosso cérebro. Vamos entender então quais estruturas que formam os olhos? Então, para começar aí eu tenho a esclera, começando aqui, nessa parte inicial, é a parte branca do olho, é a parte fibrosa também. Essa esclera, ela vai ser popularmente chamada, de o branco do olho. Então, essa parte mais clara aí do seu olho que você está conseguindo perceber agora, eu tenho certeza, é a esclera. Na imagem aqui vocês conseguem ver também, ó. Tá escrito aqui como esclerótica. A coroide é a estrutura do olho que está na esclera. Então, ela tem uns pigmentos pequenos que conseguem captar a luz e, ao mesmo tempo, evitar que essa luz faça um reflexo, Então, ela capta a luz e prende ela ali. Depois vem a retina. A retina é a parte amarela que vocês estão vendo aqui na imagem, parece uma folha, amarela. Ela vai ser responsável pela formação da imagem. Então, tudo que é captado pelo olho, a luz, na verdade, que é captada pelo olho, vai fazer esse reflexo na retina e a retina ela vai formar a imagem, mas a imagem ainda não é identificada. Quem vai fazer essa identificação é o cérebro. Então, ela vai formar a imagem e essa imagem vai ser enviada para o nervo óptico. O nervo óptico vai enviar para o cérebro através de impulsos nervosos. A mancha amarela, a parte central aí da retina, é onde se concentra a maior quantidade de cones. Esses cones, são células que vão ajudar a enviar essa informação para o cérebro. E todo esse tecido que a gente vai chamar de corpo ciliar, ele vai ser composto por músculos. E esses músculos vão permitir a movimentação do olho. Então, a gente consegue mover o olho, de um lado para o outro. Ele tem um movimento aí dentro da nossa cavidade ocular. Esse movimento ele é permitido por músculos, ok? Agora falando um pouquinho sobre o nervo óptico. É justamente o nervo que vai enviar toda a informação necessária para o cérebro. Essa informação que a luz permitiu, que fosse captada. Sem a presença de luz, como nós já vimos aí em aulas anteriores, sem a presença de luz não é possível a gente ter uma captação de imagem. Então, o que o nosso olho consegue captar é a luz e a luz vai permitir a formação de uma imagem. E quem vai interpretar essa imagem é o cérebro. Então, o nervo óptico ele vai ter essa função, captar essas informações e enviar aí através de cones e bastonetes que estão lá na retina para o cérebro. O nosso olho ele tem um ponto cego que vai ficar aqui na parte de trás, pertinho do nervo óptico.
Esse ponto cego é uma área onde a luz não consegue chegar, então eles não conseguem detectar a luz ali. Então é uma parte do campo de visão onde a gente não vai conseguir perceber o que está acontecendo. E o humor vítreo é o líquido que está dentro do nosso olho. Esse líquido ele vai permitir, né, que esse olho esteja constantemente lubrificado e também vai permitir que o nosso olho tenha um formato esférico, né, sempre seja redondo, funcionando como uma câmara escura também, né? Porque nada dentro do olho vai se refletir, só apenas o raio de luz que vai conseguir ser captado pelas suas estruturas levado até o interior. Continuando aí a ver algumas outras partes do olho, nós temos o cristalino, que vai funcionar como uma lente. Aqui destacando para vocês na imagem, ó, ele tá bem aqui, o nomezinho escrito dentro, cristalino. Ele vai funcionar justamente como uma lente, permitindo que essa luz se desvie ou não, né? Permitindo também que a imagem possa ser focada, né? Então, se eu quero perceber mais o que está acontecendo na minha frente, eu vou forçar um pouquinho mais a visão, então vou dar um foco, né? Então, quem vai fazer isso é o cristalino. E vamos falar então da íris. A íris é aquela parte colorida do olho e ela vai ajudar a regular automaticamente a quantidade de luz que vai passar para dentro ou não do cristalino. E a pupila? Pupila é aquela parte menorzinha do olho, né? A parte mais escura, que aumenta de tamanho de acordo com a quantidade de luz ou diminui. Então, ela vai permitir justamente essa concentração de luz. Então, ela é muito sensível. Então, se o ambiente está muito iluminado, a pupila está pequenininha. Se ele está pouco iluminado, a pupila está maior, justamente para captar uma quantidade maior de luz. Ela vai fazer esse controle. E a córnea, né? A córnea que está na parte de fora, numa membrana, né? Transparente, passando aí na frente da pupila, da íris. Então, ela vai ficar localizada bem nessa frente, fazendo aí com que a luz seja controlada para entrar dentro da pupila e também na retina. Então ela funciona como se fosse uma lente também, só que uma lente fixa, né? Então antes de chegar até a parte interna do olho, lá no nervo óptico, vocês estão percebendo que existem várias camadas à frente do olho, todas elas vão funcionar como lentes para controlar a entrada de luz para que essa quantidade não fique danificando os nossos olhos. Os olhos também terão estruturas de proteção. Quem vai servir para proteger o nosso olho? Primeiro, as lágrimas. É verdade, não é só para chorar, né, de alegria ou tristeza. As lágrimas também vão servir para proteger. Elas vão ser compostas aí, né, principalmente por água, sais minerais e alguns outros tipos de proteína, mas o objetivo delas é lubrificar o olho, limpar esse olho de dentro para fora e impedir aí que impurezas, né, pequenos micro-organismos ou até mesmo poeira se acumule no interior do olho, deixando ele ressecado, tá? Então ela vai proteger o olho, vai fazer essa limpeza. As pálpebras, né? As pálpebras vão ser aquela pele que vai ficar em cima do olho. Elas vão dar uma proteção maior contra a impureza, contra uma pancada. Vocês já perceberam que quando algo se aproxima muito rápido do olho da gente, a gente imediatamente fecha o olho, na verdade fecha as pálpebras, né? Para impedir justamente que esse objeto ou esse inseto, enfim, entre no nosso globo ocular. Então, ela é uma proteção muito importante. E junto das pálpebras, nós temos os cílios. Os cílios, né, que vão ficar aí, esses vão ser esses pelinhos aí em cima das pálpebras. Eles vão impedir a entrada da poeira, tá? Sem os cílios, seria muito fácil entrar poeira aí no nosso olho e também deixar ele ressecado, danificando a visão. E por último, nós temos a sobrancelha. Isso mesmo, a sobrancelha é uma estrutura que vai proteger o olho. Ela vai proteger do suor, né, que pode escorrer aí da cabeça, vai proteger da água também, que pode escorrer aí da cabeça e seguir em direção aos olhos. Então, tudo isso são estruturas, né, ao redor da parte do olho que vão dar uma proteção maior e vão permitir também que a visão fique cada vez mais limpa, sem nenhum obstáculo à nossa frente, e assim a gente consiga perceber mais fácil o que está à nossa volta. Falando um pouquinho como a visão acontece, vamos relembrar?
né? Já falamos um pouquinho dos slides anteriores, mas vamos enfatizar agora. Então, o nosso olho ele vai funcionar como uma câmera fotográfica ou como uma câmera escura. Lembra que eu falei disso com vocês? Então, primeiro, o que a gente consegue perceber que o nosso olho vai captar é a luz. Sem luz, não é possível identificar uma imagem. Então, o olho capta a luz. Essa luz imediatamente é enviada para a retina, lá na parte de trás, aqui, ó. E o reflexo dessa luz sobre o objeto é o que será a imagem. Porém, o meu olho não consegue identificar que imagem é aquela. Então, o que ele vai fazer? Através das células específicas, né, dos cones e bastonetes que estão na retina, tudo isso vai ser enviado para o nervo óptico e o nervo óptico vai enviar para o cérebro. E é o nosso cérebro que em milésimos de segundo, muito rápido mesmo, gente, vai fazer a identificação dessa imagem. Então, repetindo aí para vocês, o meu olho capta a luz. Então, o reflexo da luz sobre o objeto é a imagem que ele consegue perceber. Sendo que essa imagem ainda não está decodificada. O que o olho vai fazer? Enviar essa imagem para o cérebro através dos cones e bastonetes que estão na retina. A retina vai enviar para o nervo óptico para o cérebro vai identificar a imagem. E é dessa forma que eu consigo ver os objetos à minha frente, que eu consigo enxergar tudo que está à minha volta, ok? Então, a visão funciona dessa maneira. Vamos lá? Agora, entendendo um pouquinho sobre os defeitos na visão, né? As dificuldades que podem acontecer. Então, a primeira dificuldade aí muito comum é a miopia. Ela vai ser um distúrbio na visão que dificulta a pessoa focar a imagem, né? Então, essa imagem não chega bem nítida na retina. Então, a pessoa não consegue perceber os objetos que estão muito próximos. E os mais distantes também, a visão fica embaçada. Como se corrige essa dificuldade, esse defeito na visão? Através de uma lente divergente. A lente divergente ela vai espalhar a luz antes que ela chegue ao olho. Então, ela vai ampliar o foco, né? Ampliar a iluminação. E ampliando a iluminação, será possível essa pessoa enxergar melhor. A hipermetropia é um defeito na focalização da imagem, né? Uma dificuldade em focar a imagem. Isso acontece porque o olho é bem menor do que o normal, ou seja, o nosso globo ocular, no caso, na pessoa que tem essa dificuldade, né? Esse globo ocular é muito menorzinho, então o foco na imagem também não fica legal. Como isso é corrigido? Através da lente convergente. Agora a lente é outra, tá? Então, se você quiser lembrar de como funcionam as lentes, nós temos esse assunto na videoaula anterior a essa, bem no finalzinho. Na lente convergente, o que acontece é a concentração da luz em um ponto específico, ou seja, essa lente ela vai fazer um foco. Então, como a imagem na visão dessa pessoa é desfocada, a lente vai fazer um foco. Fazendo um foco, essa imagem vai ficar ajustada e aí a gente vai conseguir perceber o que está aí à nossa frente. A pessoa vai conseguir ver, ok? Vamos aí a outras dificuldades. O astigmatismo, né? Nossa última dificuldade aí que também está relacionada no nosso livro. Ela vai ser identificada como uma deficiência visual por causa do formato da córnea. Nesse caso, o cristalino, ele não vai encontrar o foco da imagem porque o eixo do olho é diferente. Então, o olho tem um formato, né, oval, e esse olho também vai ficar um pouquinho vesgo, né, digamos assim, cada ponto do olho para um lado diferente. Então, a pessoa não vai conseguir também ter uma ideia do que está sendo formado ali, da imagem que está sendo formada. A dificuldade de enxergar é muito grande. Como é que é feita a correção aí nessa situação? Através da lente cilíndrica. A lente cilíndrica ela vai funcionar em parte como lente convergente e lente divergente, das duas formas ao mesmo tempo, permitindo que a imagem fique, né, alinhada em relação à retina. Então, dessa maneira, né, a imagem que estava desalinhada vai ficar
alinhada em relação à retina e a pessoa vai conseguir enxergar muito bem aí o que está na sua frente fazendo essa correção. Outra maneira de corrigir, né, essas dificuldades de enxergar também é através de cirurgias, sendo que para se fazer uma cirurgia no olho é necessário ter um acompanhamento médico de longo prazo. Então, o médico oftalmologista é a pessoa mais indicada para poder, né, orientar a respeito de como se fazer, de quando se fazer uma cirurgia ou se é ideal que a pessoa fique na correção com óculos ou lente mesmo, tá? Ok? Então vamos aí agora a mais uma informação, nossa última informação sobre os olhos, em relação a doenças causadas pelo envelhecimento, né? Quando os olhos adoecem. Então temos aí a catarata, que é o embaçamento, né, dos olhos através de doenças naturais a respeito do envelhecimento, né, diabetes, ou então o próprio envelhecimento do olho. Temos o glaucoma, que é uma doença que atinge o nervo óptico, tá? Então lá o nervo óptico começa a perder a sua capacidade de enviar informação para o cérebro e isso acaba trazendo, né, dificuldades também na visão. E temos uma muito comum, que é a conjuntivite. A conjuntivite, ela ataca aí a membrana do olho, a esclera, e é uma inflamação. Ela pode ser causada, né, por poeira, por alguns elementos, né, que a pessoa possa passar no olho, por exemplo, mulheres passando maquiagem ou óculos de outra pessoa que esteja com conjuntivite também fazendo uso. Mas à medida que a pessoa identifica a conjuntivite e vai até o oftalmologista e toma os remédios necessários, né, faz a limpeza do olho correta, ela não costuma deixar problemas na visão. Ela tem uma duração aí de 15 dias, mas com todos os cuidados a pessoa volta a enxergar normalmente. Ok? Então foram esses aí os assuntos relacionados ao olho humano e à visão. Espero que vocês tenham entendido. Bons exercícios, bons estudos. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.